Bom dia, senhoras e senhores. 28 de maio de 2022. Estamos chegando com o nosso canal Unidos pelo Brasil, Tony Ferreira 4488. Esse espaço é destinado às pessoas de bom senso, em plena maturidade, aqueles de 44 a 88 anos. Porque as redes sociais estão infestadas de coisas sem sentido, palavrinhas, palavrões, figurinhas, figurões, mas tudo sem muito sentido. Mentira, 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 como diz a música. E haja fake news, haja estruturas montadas para induzir seu pensamento, principalmente a votar para presidente da República. Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. O Lula fala a mesma coisa desde 1972. Ele, o governo dele, de Dilma Rousseff, foram culpados pelo desmoronamento da nossa produção petrolífera. As refinarias, o complexo petrolífero do Rio de Janeiro, chamado de Coperj, uma estrutura gigantesca que movimentou a economia daquela região, e a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que os americanos ficaram rindo, compraram com um superávit de 90%, supervalorizada, e a presidenta, então presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, disse que não leu o contrato. Contrato você lê em 3 minutos, 2 minutos, 30 segundos. Objeto do contrato, o que você vai comprar, o que você vai vender, preço e encargos, juros, forma de pagamento. Acabou. O resto é enchimento. Claro que inclui-se multas pelo descumprimento ou não cumprimento. As sanções também, que faz parte do pacto financeiro. E essa senhora não soube ler isto? Olha, muitos falam que a tomada de poder de Dilma Rousseff pelo Parlamento e pelo Poder Judiciário, que é o Tribunal Constitucional do Impeachment, que teve lá na presidência aquela fera, o Ricardo Lewandowski, que entrou na magistratura pela tangente, pela mão de Orestes Quercia, ex-governador de São Paulo. Esse Orestes Quercia, aos 35 anos, foi eleito governador de São Paulo, aliás, senador, com a votação recorde. Orestes Quercia. E, posteriormente, foi ser governador de São Paulo. Foi um bom político do antigo MDB, que depois mudou para PMDB e agora voltou a ser MDB de novo. Mas nós temos aí que, para tirar a Dilma, porque era insuportável. A Dilma não estava falando coisa com coisa. A Dilma, talvez, ela entendesse muito bem das tarefas que ela fez em prol da causa revolucionária, da guerrilha, do terrorismo. E eu concordo com ela, porque terrorismo se combate com terrorismo. Cadê os desaparecidos nos quartéis, nas dependências do Exército, nas dependências das delegacias de polícias? Os delegados terroristas, os delegados torturadores, os militares torturadores, que são honrados pela voz de Jair Bolsonaro? Essa gente não tem o que dar, rapaz. Eu sugiro aos nossos militares, e lhes digo, se nós fôssemos vizinhos da Rússia, o Putin tomaria o Brasil numa semana. Com aquela tropa motorizada que Bolsonaro colocou na Praça dos Três Poderes para ameaçar o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo, aqueles desfiles daquele fumacê, daqueles calhambeques de carros-tanques do Exército, das Forças Armadas, da Marinha, aquilo faz rir. Senhores militares, em vez de fazerem politicária, os senhores não nasceram para fazer política, os senhores nasceram para estudar a segurança e a defesa da pátria, e é a missão do artigo 142. Forças Armadas não são, nunca vão ser, no Brasil, poder da República. Os poderes somente são 3, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 2º da Constituição Federal.
como diz o presidente, ponto final. No seu curtíssimo vocabulário, o homem de uma cultura reduzidíssima, e isso se explica com os seus comparsas de governo. Porque nós não temos ministros, nós temos comparsas. É o comparsa do meio ambiente, o comparsa da justiça e outros tantos comparsas. Comparsa em todos os setores da administração pública brasileira. Tanto é que os delegados de Polícia Federal, ele tirou os 10, tirou o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, que apreendeu o maior contrabando de madeira já existente neste país. Então eu sugiro aos senhores militares da reserva, esses afoitos, se dizem democratas, que façam um estudo sobre a segurança nacional e sugira ao Congresso Nacional para disponibilizar verba para que aparelhemos as nossas forças armadas. Porque eu repito, isso aí o Brasil, o Putin tomava numa semana, com toda a visão que eu tenho do que são as nossas seguranças, que está no olho. As fronteiras do Amazonas, as fronteiras do Sul. Os nossos mares foram poluídos por petróleo, nossas praias, ameaçando até os paraísos, as reservas ecológicas, como Fernando de Noronha, e até agora ninguém sabe de onde veio o petróleo. Cadê a inteligência? E a inteligência do general Heleno? É a inteligência do general Heleno que acoita esses segredos imensos que Jair Bolsonaro tem no que chama de gabinete do ódio? Eu não quero falar disso, eu só quero dizer o seguinte: eu sugiro à Rede Globo de televisão que convoque os 2 primeiros colocados que concorrem para a presidência da República. Um que fala a mesma coisa desde 1972, responsável pelo Petrolão. Os diretores da Petrobras eram amiguinhos de Lula, ele chamava de Paulinho, o maior ladrão que era a Petrobras. O lá do Ceará ficou 13 anos na Transpetro, transportando riqueza, mandou os filhos para a Europa morar lá em mansões e estava preso domiciliar junto com um padre, tomando os melhores vinhos lá numa mansão em Fortaleza. Eu esqueci até o nome do canalha. Foi presidente da Transpetro por 13 anos. Não sei o que, Machado. Eu esqueci porque gente ruim, eu não gravo o nome. Então, meus amigos, essa de as Forças Armadas se arvorarem de fazer, de boicotar eleições, que Bolsonaro quer boicotar as eleições. As Forças Armadas deviam entender que Bolsonaro foi expulso do Exército. Aquela decisão do Superior Tribunal Militar, que aceitou 4 perícias, como se houvesse um empate de 2-2, e proclamou ignorantemente um indúbio pro réu, que não existe indúbio pro réu em termos de prova, e perícia só é uma no processo, como diz os ingleses, only one, somente uma. Aquele julgamento foi um julgamento contra a imprensa, ainda nos anos de 86, 87, quando a inimizade era grande, porque a imprensa, a Folha de São Paulo, é um dos maiores jornais do mundo, que ela divulga, mostra tudo, documenta, toma depoimento, é como a Rede Globo de televisão, uma das maiores emissoras do mundo. Por que chama a Globo de Globo Lixo? Porque a Globo mostra o lixo, mostra o lixo da política, o lixo do judiciário, o lixo da Procuradoria da República, o lixo da Lava Jato. Então ela é Globo Lixo, se mostra o lixo. Só pode ser. Vamos assistir o Globo Repórter, Profissão Repórter, o próprio Jornal Nacional, que mostra as mortes, o número da besta. Quem é a besta? 666. O número de mortos já passou do 666. Já passou da besta, estamos agora só com Satanás, que essa pandemia não acabou ainda. Coronavírus vai se manter ativo com as suas mutações. E as autoridades brasileiras, neste ponto, estão inscientes, estão prevaricando que não se trabalha com ciência. Ciência deste país é tido como coisa supérflua. Não deixe isso para lá, vamos investir em tecnologia de fake news. Isso é o que acontece neste país. E o povo iludido. Lula Bolsonaro, que papo é esse, rapaz? Os dois já deram o que tinha de dar, Bolsonaro nunca deu nada porque não tem o que tem de dar e não vai ter. Ele é um indivíduo torto, é um indivíduo de mentalidade
insignificante, não tem cultura, não tem conhecimento. Como é que se quer armar um país desse? Aí já vem a questão do armamento à flor. 2 policiais federais, da rodoviária federal, mal preparados para autodefesa, foram mortos por um bandidinho de rua. Bandido não, que o cara não tinha uma passagem pela polícia. Ele simplesmente andava perambulando porque era um deficiente mental, lá no Ceará. E detonou 2 policiais tomando a arma do policial. Aí vem a vingança. Fizeram uma câmara de gás lá para o cidadão de Aracaju. Coitado lá. O carro, espremeram o cara, tal qual os americanos fizeram com aquele George Floyd lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, e nós copiamos os americanos. E aí está aí. Os grandes bandidos aí, são os 2 policiais rodoviários. Os 2 que mataram friamente, com terrorismo, com tortura, um cidadão. E esse é o grande beneplácito das mídias sociais. É mostrar. Aí quando a Rede Globo mostra, ela tem culpa de mostrar. Ela tem culpa de mostrar a incompetência que rola nesse governo. Os conluios parlamentares, a leniência, a omissão do presidente da Câmara Federal, que aceita a prisão de um deputado porque o Supremo Tribunal Federal mandou. Não existe no Brasil, metam isso na cabeça, um manda e outro obedece. O que existe é um Estado democrático de direito onde todos têm voz. E a lei acima de tudo. O crime do senhor Daniel Dantas, aqueles crimes contra a honra, chama isso de aquele outro, de vai, não vem, que é não sei o quê, é isso, é aquilo. Aquilo é difamação, aquilo é injúria. Aquilo é calúnia, fazendo a distinção entre esses crimes. Tem muito jurista aí de internet que não sabe a distinção entre calúnia, que é acusar alguém de crime mentirosamente, injúria, que é colocar um apelido, chamar alguém de ladrão, de irresponsável não, porque irresponsável tem muitos no Brasil, inclusive nos 3 poderes. E a difamação, que é difamar, falar coisas e coisas sem nenhuma comprovação de qualquer pessoa, não é só de autoridade não. Então nós temos aí a briga, parece tenistas, Alexandre de Moraes versus Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes está descendo muito, está sendo irresponsável, porque brigar com Jair Bolsonaro é ser muito irresponsável, é ser muito tolo, é levar a justiça e macular o direito. O direito é que impulsiona a justiça, as fontes do direito. Não existe decisão judiciária ou da justiça sem a devida fundamentação. Fundamentação jurídica, não é a vontade do juiz. O juiz não manda nada, o que manda é a lei. O juiz escreve o que a lei determina. Senão é abuso de autoridade. Meus amigos, essa pugna, eu sugiro à Rede Globo, chame 3 jornalistas independentes, não precisa nem chamar o William Bonner, não, que o William Bonner não entende muito de política, não. A verdade é essa, ele é apresentador, como foi exuberantemente o Cid Moreira, só que ele fica longe do Cid Moreira. Então, 5 jornalistas para fazer um debate de 1 hora. Lula de um lado e Bolsonaro de outro. O que é que esses caras querem do Brasil se já tiraram tudo? Boa noite.